Amados, esteja sensível àquilo que o Senhor quer ministrar no seu coração. Quem esteve aqui conosco na quinta-feira? Amém. O Senhor vai dar uma continuidade àquela palavra ministrada na quinta-feira, né? Até brinquei, falei, pastora, cheguei a tremer, pensei, será que ela vai ministrar a mesma palavra? Mas não. O Senhor queria dar continuidade àquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E quem estava aqui lembra que a ministração se baseou em cima do profeta Elias. E eu quero declarar nessa noite que assim como Elias viveu aqueles dias de milagres, de dependência de Deus, nós somos também hoje profetas do Senhor nessa terra. Nós somos bocas de Deus. Fala, existe um ministério profético, onde existe unção diferenciada? Sim, existe, isso é específico para a vida de algumas pessoas. Mas profeta é aquele que libera a palavra de Deus, é aquele que exorta, é aquele que ensina, é aquele que leva as pessoas para a presença de Deus. E onde estão vocês, profetas, nessa noite? Nós somos profetas de Deus nessa terra. E a palavra diz lá em Tiago 5,17 que Elias era um homem como nós, a pastora Cília até ministrou, sujeito a sentimentos, sujeito a algumas coisas. Então, deixa eu te falar uma coisa, nós podemos fazer tudo o que Elias fez, viver naquele nível e ainda muito mais. Jesus, quando subiu, ele disse que nós ficaríamos aqui e faríamos obras ainda maiores do que o que ele fez. Então, nós estamos habilitados e capacitados por Deus para isso. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis 17:1, que foi até também a base, tema. E o meu coração anseia que você deseje isso, que você anseie isso e viver tudo isso. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida do profeta Elias, e eu tenho certeza que quando eu for discorrendo, você vai ver o quanto de coisas você tem semelhante a ele, quantas coisas você já passou como ele, quantas coisas você já viveu, quantos milagres já foram operados na sua vida, assim como foi na época de Elias. Se nós olharmos aqui, vamos ler 1 Reis 17. Diz assim, aqui nós vemos, tem até o texto, é aqui quando Elias prediz uma grande seca, né? Tema que a pastora Cília ministrou. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileá, disse a Acabe. Acabe era naquela época o rei de Israel. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Aqui nós já vemos um profeta falando de intimidade, que cuja face eu estou. Ele continua, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Nós vemos aqui ousadia e autoridade. Veio então a palavra do Senhor, ou seja, nós vemos que é um homem que estava sensível à direção de Deus, porque a palavra vinha até ele. E ele continua, o Senhor diz para ele, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde junto à torrente Querite, fronte ao Jordão, beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ele mesmo te sustente. Ó, a dependência de Deus. Olha Deus te enviando para o lugar e dizendo, os corvos ou os pássaros vão te alimentar. Será que nesse momento uma indagação não surgiria na nossa mente? Meu Deus, como que é isso? Mas continua. Então a palavra diz que foi, pois, e fez segundo a palavra, obediência. Nós vemos que o profeta Elias era uma pessoa sensível, era uma pessoa ousada, era uma pessoa totalmente dependente do Senhor e obediente às coisas que o Senhor falava ao seu coração. E assim somos nós. Nós declaramos que nós somos sensíveis à voz do Espírito. Declaramos que nós temos sobre nós não o espírito de covardia, mas o espírito de ousadia na palavra. Declaro que nós seremos dependentes e seremos obedientes às direções que o Senhor trouxe ao nosso coração, independente do que aquilo nos custe. E ele vai, habita junto à torrente de Querite, e os corvos lhe traziam comida pela manhã e pela noite. E bebia então da torrente, do rio, que a pastora Cília até ministrou. Mas passados os dias, essa torrente secou porque não chovia sobre a terra. Eu quero abrir um parênteses aqui só para te explicar uma coisa. Quando Elias, ele vai até Acabe, existia todo um histórico acontecendo naquela nação israelita naquele tempo. Acabe era o rei de Israel instituído pelo Senhor, porém Acabe, assim como todos os outros reinados, estavam totalmente corrompidos. A palavra diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor, em 1 Reis, e diz que nenhum dos outros reis antes dele fez tanta maldade e coisa errada como ele.
Acabe, além de ser o rei de Israel, constituído pelo Senhor, corrompeu-se, fez o que era mal perante o Senhor, e ainda mais, ele se casou com Jezabel, que era uma adoradora de Baal e Astarote, nós vamos entender, filha do rei Etbaal. E além disso, aquela mulher influenciou tanto aquele homem a levar um homem constituído por Deus, desestabelecer um reinado de Deus e estabelecer um reinado de adoração a Baal. E todos os cultos naquela época para Baal exigia 3 coisas: orgias, prostituição e sacrifício de crianças. Então nós vemos um reinado que era para ser de Deus, por um homem constituído por Deus, levando toda a nação israelita a uma adoração, a uma prostituição e a sacrifícios. Então, por isso que o profeta Elias se levanta naquela nação para falar: epa, isso aqui tem que parar. E Baal era o deus da fertilidade. Então, eles criam, a nação cria, por causa de Jezabel e Acabe, que toda a chuva, toda a plantação, todos os animais vinham por causa desses deuses. E olha o quanto esse homem de Deus foi ousado, porque ele chega ao rei de Israel como profeta e diz: haverá seca, ou seja, eu estou te desafiando o Deus que você tem instituído sobre o seu trono, que é um Deus de fertilidade, que agora, durante a palavra do Senhor, haverá seca. O que o profeta Elias queria naquele momento? Ele queria que o povo de Israel caíssem as escamas dos olhos e vissem que o Deus de Israel era o Senhor Jesus, era o Rei dos Reis, porque aquele povo estava sendo conduzido de forma enganosa. Será que hoje eu e você, nós teríamos coragem de nos posicionar diante deste reinado dessa forma? Sozinho, mas foi ousado enfrentar todo um reinado desestabelecido pelo homem, porque Deus instituiu para que aquilo fosse bênção, para que aquela nação vivesse todo o propósito de Deus, porque Deus só quer isso de nós, que nós vivamos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas um homem de Deus se corrompe uma nação, estabelece novos deuses sobre aquela nação, e toda aquela nação começa a viver debaixo de idolatria, pecados, orgias, prostituição e sacrifícios. Era qualquer povo, Rafaela? Não, era o povo de Deus. E aí, imagina, então o profeta prediz a seca, Deus manda ele ir para um lugar, olha, então, vou te colocar no lugar, os corvos vão te alimentar e você vai beber dali. Aí a gente pensa: nossa, que alívio, então Deus deu a direção, os corvos vão me alimentar. E aí, como a pastora Cecília disse, o rio secou. Pensa na nossa cabeça, como que seria isso? Qual é o nosso nível de dependência em Deus quando as coisas se fecham, ou as portas se fecham, ou quando tudo não vai bem? Não bastando isso, olha o que acontece. Vamos para um segundo momento da vida de Elias. A torrente seca, e olha o que continua no versículo 8, 17. Outra experiência de Elias com o povo de Israel e com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que acontece na sua vida, que nessa noite você tem, muitas vezes, indagações diante do Senhor. O Senhor quer te elevar, meu amado. O Senhor quer te elevar a um nível de dependência, da qual você dependa único e exclusivamente dEle. Não existe diante de Deus falsas dependências. Eu dependo, mas eu desconfio. Eu dependo, mas eu não sei como vai ser amanhã. Não, eu dependo e descanso. Não bastando aquela sequidão, olha o que Deus faz com ele. Então, lhe veio, no versículo 8, a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidão, demora ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dará comida. Deixa eu te dar uma explicada aqui para você entender o nível. Eu estou confessando, eu acho que eu não iria. Ele estava lá na seca. Acabou, esgotou as fontes. Não tem mais comida, não tem mais o que comer. Aí Deus vem a palavra a ele, novamente, com muita sensibilidade, o profeta Elias, assim como você hoje é uma pessoa sensível a Deus. E Deus diz assim a ele: você vai sair desse lugar e você vai para Sarepta. E quando você chegar lá, você dispõe-te e uma viúva vai te alimentar.
Sarepta era uma cidade pequenininha que ficava muito próxima a Sidom. Sidom e Tiro era Fenícia. Fenícia era uma estabilidade, uma sociedade totalmente pagã. E toda a nação servia a Baal. A cidade que Deus tinha direcionado o profeta Eli aí era a cidade onde Jezabel tinha nascido. E a cidade mais próxima, Tiro e Sidom, quem governava era o pai de Jezabel. O que esse profeta estava passando nas mãos desse reinado? Esse reinado queria matá-lo. Existia recompensa em todas as nações para quem entregasse Elias. E aí o que Deus faz? Espera aí, secou, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou te mandar para a terra do inimigo, onde você é totalmente desfavorecido pela sociedade lá. Lá existe um reino, um governo de Baal. E eu vou te falar uma coisa, quem vai te sustentar é uma viúva. Gente, naquela época, a viúva era como se fosse uma marginalizada. Ela não tinha comida nem para ela, ela ainda tinha um filho, e Deus manda ele para lá que a viúva ia sustentar. Você ia? Quem ia? Eu não ia. Escassez? O que ele pensou? Meu Deus, estou indo para morrer. Porque o Senhor está me mandando para um lugar de inimigo, para a casa de uma viúva que é incrédula, que não adora o Deus que eu adoro. Como que ela vai me receber? Outra coisa, ela não tem nada, ela não tem comida nem para ela, piorou para o filho, e ela ainda vai me alimentar? E o que a palavra diz? Ele foi ou não? Porque ele era obediente e dependente de Deus. E sabe o que Deus ensinou para ele ali? Espera aí, Elias, vem cá, amado. Sua dependência não está na sociedade ou na nação que está estabelecida. A sua dependência não está em homens, não está na viúva. Sou eu quem vou te suprir neste lugar. Pode ser que Deus te mandou para algum lugar, amado. Talvez você está aqui nessa cidade hoje por uma direção de Deus, e quando você chegou aqui, falou, uai, cadê? Como é que vai ser? O que está acontecendo, Deus? O Senhor me tira da seca para levar para um lugar ainda pior? O Senhor quer que eu morra aqui? Quero não. Eu quero que você conheça o grande eu sou. Aquele que se torna tudo quanto eu preciso. Dependência, Deus queria elevar o nível de Elias. Espera aí, você achou que viver na seca era depender de mim? Deixa eu te elevar. Deixa eu te revelar quem eu sou. E aí, engraçado, Deus é Deus de detalhes. E o que Deus fala para ele? Que ele ia ficar ali, ia demorar. Pensa. Não, Deus, esse trem aqui tinha que ser rápido. Eu tinha que vir aqui, sair, ir embora para resolver essa parada aqui. Não, você vai ficar aí. E você sabe por que ele ficou naquele lugar? Ele ficou na casa daquela viúva porque ele realizou 2 grandiosos milagres naquele lugar. Naturalmente, aquele profeta não tinha nada a dar para aquela viúva, ele estava indo lá para pedir comida, e aquela viúva tinha também que oferecer comida sem ter nada, mas ele libera uma palavra sobre ela e diz que ela poderia preparar a comida primeiramente para ele. Imagina, gente, ela tinha um bocado. O que ela deve ter pensado? Uma mãe? Eu tenho que deixar meu filho comer, porque mãe é assim, ela fica sem comer para dar para os filhos. Mas não, eu ainda vou ter que alimentar esse profeta da qual eu não conheço. Mas Elias libera uma palavra e diz que na sua botija, olha aqui, no versículo 14, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim eles comeram, ele, ela e a sua casa muitos dias, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra, por intermédio de quem? De Elias, o profeta, o homem de Deus que não olhava para as circunstâncias, ele apenas liberava uma palavra e cria que seria feito. Você hoje é constituído sobre essa terra como profeta na sua casa, como profeta na sua família. Independente das circunstâncias que você está passando, libere uma palavra. Libere uma palavra sobre toda e qualquer situação, porque ela vai mudar. Porque quando você libera a palavra, essa palavra não é sua, ela está respaldada pelo autor da vida, e é ele que cumpre. Você crê nisso? E o que o profeta
fez, deu aquilo que ele não tinha naturalmente, mas ele tinha celestialmente, ele tinha a palavra. Então eu libero, não vai faltar na sua casa, viúva, pode fazer a comida, porque enquanto houver seca, não vai faltar nada na sua casa. Amados, o Senhor quer, eu acho lindo, você já viu como Deus gosta de nos usar quando nós não temos nada a oferecer? Alguém já foi usado dessa forma? Sabe por quê? Porque tudo vem dele, tudo é por ele, para ele. Ele está nos ensinando que não somos nós, quando nós não temos nada a oferecer, ao mesmo tempo nós temos tudo, porque nossa dependência é ele, nós liberamos ele. Libere a palavra, o verbo, Jesus, a vida, a cura, tudo que nós precisamos está na palavra. Era a única coisa que Elias tinha. Como se não bastasse fazer a comida, o menino morre. E o que aquela mulher incrédula começa a questionar? Uai, Elias, como que é? Você vem aqui, come da minha comida e agora você está cobrando os meus pecados, por isso você está levando o meu filho? Gente, imagina esse profeta. Quantas situações nós passamos assim, de não haver mais vida? O menino morreu. Talvez hoje na sua vida não é simbolicamente a presença de uma figura que está falecendo, mas muitas coisas na sua vida hoje se encontram em estado de mortificação. E Elias vem, espera aí, vamos ver lá no versículo o que acontece? Olha no versículo 22. Elias pega aquele menino, leva para o quarto e começa a ministrar. E o Senhor atendeu a voz de Elias. A alma do menino voltou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe do quarto à casa e deu sua mãe e lhe disse: vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é uma verdade. Quantas vezes, amados, o Senhor já te usou para levar a verdade a muitas pessoas incrédulas? Aquela mulher era fenícia, ela não tinha um Deus, o único Deus que ela tinha era Baal. Mas diante dos 2 milagres que o Senhor usou aquele homem poderosamente, ela diz: espera aí, agora eu reconheço que existe um Deus. Enquanto Acabe foi instituído por Deus para levar a nação de Israel aos pés de Jesus, ele levou a uma idolatria. Elias se levantou numa geração incrédula e levou elas a conhecer o verdadeiro Deus vivo. Você é esse profeta hoje. Você é o profeta que não vai se corromper com as coisas. Você é a pessoa de Deus instituída nessa terra para liberar a palavra e levar as pessoas incrédulas, que seja na sua casa, na sua família, onde você estiver no seu trabalho, a crer que existe um Deus vivo, todo-poderoso, Deus de Israel. Esses incrédulos começaram a ver que tinha um Deus diferente, porque Baal não conseguiu acabar com a seca, ele era o Deus da fertilidade. E aquela mulher viu Deus provendo na casa dela, através do profeta. Aquela mulher viu o filho dela tornando a viver. Nessa noite, comece a liberar palavras de vida em todas as situações da sua vida. O que está morto nessa noite? Você é um profeta sobre a sua casa, libere a palavra. Eu declaro agora, Senhor, meu casamento está morto, eu declaro ele vivo agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, os meus filhos estão no mundo, eu não estou conseguindo resgatá-los, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro vida agora sobre eles, e resgato eles em nome de Jesus, porque eles são do Senhor. A minha vida financeira, Senhor, está morta, não tem mais provisão, eu declaro vida do Senhor. Onde o Senhor chega, o ambiente, as circunstâncias precisam mudar diante da presença dEle. E onde Ele habita? Por isso que nós estamos legalizados, o maior profeta habita dentro de nós. E olha o quanto de coisas que Elias viveu. E aí no capítulo 18, diz assim: passado muito tempo, porque essa seca durou 3 anos e meio, e foi durante tudo isso que Elias movimentou e aconteceu isso. Passado muito tempo, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, faltando ainda 6 meses para acabar a seca, dizendo: você vai, apresenta-te a Acabe e diz que vai vir uma chuva. E olha o que estava acontecendo. Quando, naquele primeiro começo, no capítulo 17, Elias foi ter com Acabe,
Isso gerou muita coisa ruim dentro de Acabe, e ele compartilhou com Jezabel. E durante esses 3 anos, sabe o que Jezabel fazia? Fazia um massacre com todos os profetas de Deus. Eram assassinatos e acima de assassinatos. Então, neste momento, a cabeça do profeta Elias estava premiada para quem entregasse. Agora imagina, Deus, o Senhor me tira da seca, depois o Senhor me livra para essa outra situação. Espera aí, Elias, eu quero te levar. Agora eu vou te levar até o seu inimigo. Em vez de ele pensar, ai Deus, eu pensei que o Senhor ia me esconder, que o Senhor ia me aguardar, me proteger. Olha a direção de Deus para ele. Você vai ter com Acabe. Será que nós iríamos? Será que nós teríamos tanta ousadia? E o que ele fez novamente? Obediente, temente, ouviu, discerniu a voz do Senhor e foi à procura de Acabe. Mas nesse tempo existia um mordomo de Jezabel chamado Obadias, que à medida que ele podia, ele protegia os profetas em uma caverna e ele dava alimento para eles e tentava escondê-los. E ele pede a Obadias, vai lá atrás de Acabe e fala que eu estou procurando ele. E aí ele, como que eu vou fazer isso? Eu estou escondendo tantos profetas e eu vou te entregar, você que é o profeta Elias, que nós todos temos referência, pode chamá-lo. E olha o que é um homem de Deus debaixo de engano, no versículo 18. Elias foi ter um encontro com Acabe. Vendo, disse, olha o que Acabe disse. És tu o perturbador de Israel? Isso ele falando para Elias. E aí Elias respondeu, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaíns, que era os deuses de Baal. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de postos ídolos que comem na mesa de Jezabel. Gente, ele era o cara. Não somente ele foi atrás de Acabe, que queria matá-lo. Jezabel, para destruir todos os profetas de Deus na terra, ela tinha 400 profetas, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas poste-ídolos que caminhavam junto com Baal, 850. O que Elias falou ali? Chama eles aí, manda eles para mim lá para o Monte Carmelo, lá que eu quero mostrar para eles quem é verdadeiramente o Deus de Israel. Chama também Israel, porque eu quero que eles reconheçam quem verdadeiramente é o Deus dessa nação. Ele era o cara. Restou somente ele dos profetas e ele desafiando 850 profetas. E ele vai para o Monte Carmelo e eu não preciso discorrer aqui porque você já sabe. Os profetas de Baal tentam e nada vem consumir o sacrifício. E ele vai, põe água de volta, dificulta e ele clama. E qual que é a resposta que ele tem? Olha no versículo 36, 18, 36. No devido tempo, para se apresentar ofertas de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és um Deus de Israel, que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aquele homem desafiou um reinado para mostrar quem era verdadeiramente o Deus de Israel. Nós muitas vezes não estamos nem conseguindo fazer isso dentro da nossa casa. Por quê? Porque nos está faltando ousadia e direção de Deus. Se nós andarmos obedientes, tementes, sensíveis, o Senhor vai vir operar os grandiosos milagres nas nossas vidas. Porque Ele quer revelar quem Ele quer. Ele quer a nossa família servindo a Ele. Ele queria a nação servindo a Ele. Verdadeiramente reconhecendo que era Deus. Gente, imagina esses 3 anos e meio, que desgastante foi para o profeta Elias. Você talvez hoje se encontra aqui cansado de tantas coisas, tantas lutas. Talvez você já viu inúmeros milagres como o profeta Elias tinha visto. Mas isso muitas vezes está te exigindo cansaço. Está te gerando às vezes desânimo.
Terminou isso aqui, ele falou para o profeta, para o Acabe, sobe para o monte, estou lá te esperando, e agora eu vou decretar que a chuva vai vir e essa sequidão vai acabar. Subiu ele, o moço, subiu Acabe, e ele manda o moço 7 vezes olhar, e ele profetizando uma chuva, e essa chuva não vinha. E aí ele fala, Acabe, pega seu carro, desce, vá para Jezreel, porque senão você vai tomar uma chuva. Gente, que loucura. Ele não via nada, a seca estava instalada, mas ele era sensível, ele tinha ouvido novamente a palavra, a liberação daquilo que Deus queria fazer sobre aquela nação, e ele libera. Muitas vezes nós liberamos sem ver, mas cremos porque a palavra nos dá respaldo. E aí ele libera a palavra. Eu penso que esse homem, assim, quem tinha contato com ele, ficava maravilhado. E Acabe partiu em rumo a Jezreel, no carro. E no 46 fala assim, a mão do Senhor veio sobre Elias, cingiu os seus lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. A chuva já estava sendo estabelecida, já vinha abundante chuva sobre aquela nação, sobre aquele lugar. A seca estava acabando, o carro de Acabe já estava lá na frente. A palavra diz que Elias, a pé, alcança o carro de Jezreel para provar que existia um Deus. Olha aqui, meu Deus, aqui, ó. A chuva veio. Começa, amado, e começou a tentar levar Acabe a voltar à origem, mas não adiantou, porque ele estava totalmente corrompido. Gente, quantos milagres esse homem de Deus viveu? Inúmeros milagres. Quantas vezes ele contemplou, de fato, a presença de Deus se materializando em meio à escassez, em meio às lutas, dificuldades. Você já deve ter presenciado isso. Quantas vezes Deus se manifestou na sua escassez? Quantas vezes Deus manifestou-se em momentos difíceis? Quantas vezes Deus veio a você como socorro? Isso já aconteceu com você? Depois disso, desse encontro com Acabe, Acabe corre então a Jezabel e conta tudo o que Elias havia feito. Elias foi lá, destruiu todos os seus profetas. A chuva que precisava veio. E Jezabel manda um recado para ele. Então, certo. Quer ver? Está aqui, 19. Faça-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã, essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Vocês creem comigo que ele viveu muita coisa? Crê ou não? Ele tinha ou não tinha revelação de quem era Deus? Tinha. Ele tinha ou não tinha revelação daquilo que Deus podia fazer? Tinha ou não tinha, gente? Tinha. Mas mediante uma ameaça de uma mulher, sabe o que Elias fez? A palavra diz que ele temeu e pediu a morte. Amados, você está aqui nessa noite, você já teve tantas experiências maravilhosas com o Senhor. Você já viu Deus se manifestar de tantas formas sobre a sua vida, trazendo milagre, fazendo sinais, fazendo prodígios, mas às vezes uma coisinha pequena que chega até você, você faz como o profeta Elias. Ele era um grande homem de Deus, mas ele é como nós, frágil em muitos momentos das nossas vidas. Olha o que a palavra diz no versículo aqui. Temendo, pois, Elias levantou para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou seu moço e falou, pode ir embora. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se sentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, basta, Senhor, toma agora, eu não quero ser melhor do que os meus pais. Quantos de nós já fizemos essa oração, diante do caos que nós estamos vivendo muitas vezes? Tivemos muita revelação de Deus, mas às vezes tem alguns momentos que nós falamos, não, Deus, basta. Já vivi tantas coisas, está tão difícil agora, me leva. Alguém aqui já fez essa oração? Ninguém? Eu já fiz. Tá bom, Senhor, já te conheci tanto, já vivi tanto. Meus pais não são cristãos, mas ele tinha uma referência, ele diz ao Senhor, eu não quero ser melhor que os meus pais, me deixa ir.
Está tão difícil que para mim melhor é ir do que ficar. Porque quando você está assim, só você e Deus sabe o que você está passando. Talvez mesmo o irmão que está do seu lado, te ajudando, te incentivando, só você e Deus sabe o quanto é difícil. Só Deus te conhece por completo, esquadrinha o teu coração. E neste momento, aquele grande homem de Deus, poderosamente usado, estava rendido, entregando a sua vida por causa de uma ameaça de uma mulher. Deixa eu te falar uma coisa, não são as pequenas coisas que vão decretar o seu fim. A sua vida está nas mãos do Senhor, e é Ele que tem o início, o meio e o fim. Está no controle dEle, creia. Creia. Rafaela, mas eu não estou vendo saída. Rafaela, mas eu não estou vendo nada, não tem jeito, eu já tentei, fui para todo lado, eu conheço o Deus que eu sirvo, Ele já fez milagres, mas agora dessa vez não tem jeito. Eu quero te dizer que tem jeito sim. Tem jeito sim. Deus pode todas as coisas. E o que Ele diz? Ele deita e dorme debaixo do zimbro, e um anjo lhe toca e lhe diz. Gente, eu acho lindo os detalhes de Deus. Como Deus é lindo e Ele trabalha por detalhes. Aquele homem estava fazendo uma oração pedindo para morrer, me leva. Naquele lugar que ele estava, deveria no mínimo ter tantas espécies de árvore. Qual é a árvore que ele deitou, que a palavra diz? Zimbro. Eu fui fazer uma pesquisa científica sobre essa árvore. Sabe qual que é a propriedade dessa árvore? Longevidade. Gente, com tantas árvores para esse homem descansar, ele está pedindo a morte e a árvore está ali ministrando nele. Vida, 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 vida. Não se estranhe, o Senhor em todo o tempo, nas pequenas coisas que você não tem discernimento ou não vê, Ele está ministrando e trabalhando ao seu favor. Aquele homem deita ali, cansado de tantas lutas, de tantas coisas, de tantas, talvez opressões. Ai, Senhor, eu quero morrer. E a árvore, vida, vida, vida. Não poderia deitar debaixo de uma oliveira, debaixo de uma outra coisa, com tantas plantas? E como Deus é maravilhoso, Deus vem e envia o anjo para ele. E o que o anjo faz? E o Senhor dá 2 ordens a ele. Levanta e come. Come o pão que eu estou mandando e come a água que eu estou mandando. Eu não sei qual situação que você se encontra nessa noite, eu não sei se você está animado, desanimado, opresso, ou se talvez você já desejou a morte como o profeta Elias orou. E não foi só o profeta Elias, Rebeca fez essa oração, Jó fez essa oração, Moisés fez essa oração. Grandes homens de Deus que conheceram Deus verdadeiramente, em algum momento da sua vida falou, Deus me leva. Nós estamos passíveis de passar por isso. Mas Deus tem um socorro para as nossas vidas. E talvez você se encontre assim, desanimado diante de uma situação, ou cansado de lutar. Ou talvez você fala, gente, mas dessa forma eu nunca vivi ainda. Que nível é esse de dificuldade que eu estou passando? E o Senhor manda te dizer nessa noite, levanta. Ou seja, sai desse chão, posiciona novamente, coma. O que Deus oferece para ele? O anjo oferece pão. Come o quê? A palavra. E água. A presença de Jesus, o rio de águas vivas, a nossa água, a nossa fonte inesgotável, Jesus Cristo. Nessa noite o Senhor te diz, diante de qualquer coisa, levanta, posiciona novamente, espera ali, alimenta da minha palavra, alimenta de Jesus, vá à fonte inesgotável, porque eu vou fazer sobre a sua vida. Mas não foi suficiente, ele deita de novo, cansado. Aí você fala, não adianta, eu estou desse jeito, eu estou tão desanimado diante das circunstâncias, do meu casamento, da situação com os meus filhos, da vida financeira, do ministério, de não sei o quê, em todas as áreas não tem jeito mais. E Deus manda de novo, Elias, levanta e come, posiciona, porque eu tenho muito a fazer através da sua vida. E ele levanta, come
E com a força daquela comida, ele caminha 40 dias, 40 noites ao Monte Horebe, ao monte de Deus. E para onde que Elias vai? Para a caverna. Deixa eu te falar uma coisa. Nós todos podemos passar pela caverna. Muitas vezes nas nossas vidas nós iremos sim para a caverna. Muitas vezes lá na caverna nós seremos protegidos, nós seremos cuidados como foi um cuidado, o alimento virá, a proteção virá, mas deixa eu te falar, a caverna é para nós passarmos, não para permanecermos. Se você se encontra nessa noite, neste lugar, eu libero uma palavra sobre a sua vida, você vai sair deste lugar nessa noite. Deus não te gerou para ficar neste lugar. Esse lugar não te pertence, você pode passar por ele, mas não permanecer nele. Deus tem muito a fazer através da sua vida. Olha o que Deus fala. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e veio a palavra do Senhor. Olha o que Deus pergunta a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele começa a justificar. É porque só eu que servi o Senhor e não sei o quê, e não sei o quê. E começa a ter tanta justificativa. O Senhor volta novamente a ele naquela caverna. O que você faz aqui? E ele volta de novo com a justificativa. 2 justificativas ele apresenta para o Senhor. Quantos de nós, quando Deus quer nos posicionar, nos alinhar, nós nos apegamos a tantas justificativas e não deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas? Abra mão dessas justificativas nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Deus te alinhar, te posicionar, te colocar no lugar que Ele tem. Porque deixa eu te falar, propósito para as nossas vidas é único. O que você vai fazer, eu não vou fazer. O que o irmão do seu lado tem para viver na presença de Deus, você não vai viver. Então, quando você não posiciona, alguém está faltando no reino de Deus. Então, Deus está falando com você. Levanta. Não deixa que as situações te abatam. Se renda na presença do Senhor. Se entregue a Ele. Ele tinha ido para o Monte Horebe. E então, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saiu, pôs-se à entrada da caverna e Deus perguntou de novo, o que você faz aqui, Elias? E olha o que disse, depois da justificativa, Deus fala para ele, vai, volta ao teu caminho, e em chegando lá, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, esse você vai ungir profeta no seu lugar. O Senhor estava colocando Elias novamente dentro do propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem consciência que existe uma geração aguardando o seu posicionamento? Quem tem essa consciência e esse temor? Existe uma geração aguardando o seu posicionamento. Se não existisse Eliseu, se não existisse Elias, não existiria Eliseu. Quando Deus dá uma ordem para ele, fala, você vai ungir esse rei sobre a Síria, esse sobre não sei onde, e esse profeta aqui, Eliseu, você vai ungir no seu lugar. Por quê? Porque você dará destino a esse profeta. E todos nós sabemos que Eliseu viveu tudo que Elias viveu em porção dobrada. Existe uma geração aguardando o seu posicionamento para viver coisas extraordinárias. Não deixe que as situações momentâneas, as coisas que você está vivendo, te tirem do propósito. É com você. É comigo mesmo, Deus. Toma a responsabilidade, o temor. É comigo. Rafaela, eu posso ter um livre-arbítrio, que foi uma ministração que a Silvânia ministrou 2 quintas atrás? Sim. Deus não interfere no seu livre-arbítrio, mas você pode viver a vida toda sem viver o propósito de Deus. Em nome de Jesus, como autoridade sobre esse lugar, eu declaro, Senhor, todas as pessoas que estão aqui nessa noite recebendo essa palavra, viverão com excelência todo o propósito que o Senhor determinou sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu decreto falência sobre todo e qualquer empecilho que tem tirado o foco deles. Em nome de Jesus, eu declaro eles levantados, posicionados, alinhados no centro da tua vontade, para viver tudo que o Senhor tem para a vida deles, e eleger uma geração que virá para viver coisas extraordinárias através da vida deles, em nome de Jesus.
Você é essa pessoa. E a gente sabe que aconteceu, e ele vem, e depois que ele sai daqui, gente, ele faz muito mais milagres. Se você continuar lendo 2 Reis, você vai ver quantos milagres que Elias ainda fez. Mas ele ativou uma geração para viver coisas extraordinárias. Por isso que muitas vezes nos custa mais. Por isso que muitas vezes Deus quer elevar o nosso nível de dependência, de obediência, de temor, de sensibilidade. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu costumo dizer, nós sempre estamos orando ali na intercessão das mulheres, a gente chega, eu falo, meninas, o propósito de Deus é maior que qualquer coisa nas nossas vidas, é maior que nós mesmos, é maior que qualquer necessidade, é maior do que qualquer enfermidade, o propósito é maior do que tudo. Nós fomos gerados debaixo de um propósito, e quando não estamos vivendo esse propósito, nós estamos fora daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quem foi um homem segundo o coração de Deus? Davi. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus porque era muito quebrantado e arrependido. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele executou todo o propósito de Deus. Projeta para mim Atos 13, 22. Olha o que Deus diz. Tendo disposto a Paulo falando, e depois o que Deus diz. E tendo disposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também dando testemunho disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Por que ele é o homem segundo o coração de Deus? Que fará toda a minha vontade, que viverá com toda excelência o meu propósito. Nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu declaro que nós vamos viver, não é pela metade, não é meio, todo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Assim como Elias viveu, nós vamos viver em nome de Jesus. Não serão mais empecilhos, não serão dificuldades, não serão tribulações, nada disso vai nos tirar o foco. Eu vou viver tudo que Deus tem para mim. É aquilo que a Eva estava ministrando. Eu vou viver tudo que tens para mim. Só assim o avivamento virá. Quando nós vivemos tudo que Deus tem para nós. Yuri, projeta para mim. E o que eu anseio do meu coração é que você torne-se disponível para que Deus possa, através da sua vida, executar com excelência todo o propósito. Fala, vai haver gigantes, muitos, mas você vai vencer todos eles. Nenhum gigante vai te tirar do propósito de Deus. Por quê? Porque eu estou respaldado por uma palavra. Ele me elegeu, Ele me ungiu, Ele me capacitou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu tenho ousadia. Eu tenho sensibilidade, eu tenho dependência em Deus e eu tenho obediência para executar o propósito. Custou ou não custou para Elias, gente? Quantas vezes eu penso que esse homem de Deus teve uma guerra na sua mente, pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Quantas vezes, muitas situações você vive, você fala, Deus, eu esperava uma direção diferente, o Senhor me mandou fazer isso, como que eu vou fazer? Obedeça. E deixa o milagre se manifestar. Obedeça. E deixa Deus se revelar a você. Deixa Deus ser revelado através da sua vida. Projeta para mim, Yuri. Eu gostei muito dessa versão, pedi o Yuri para... Olha o que diz em 2 Coríntios 4, 16 e 17. Quantos aqui nesses dias têm passado lutas tremendas? Gente, só eu? Nossa, então é só para mim essa palavra, eu vou embora. Só eu? Ninguém está passando por lutas? Amém. Essa palavra é para você. Yuri, põe aquela que eu te enviei pelo celular. Por isso, não vamos desanimar, não desanimamos.
Embora exteriormente, aqui fora, muitas vezes até o nosso físico já está desgastado de tanta luta, de tanta tribulação, de tanta coisa, o nosso corpo já não está mais nem correspondendo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Existe algo tremendo sobre a sua vida. Não é especificamente para um, não, é para todos vocês que são filhos de Deus. Deus tem propósito para todos os filhos, Ele não faz acepção de filhos. Pegue essa palavra e fala, é para mim. Senhor, não importa onde eu estou agora, não importa o que eu estou passando, amados, se nós fôssemos relatar, tá, meu cunhado aqui, os nossos últimos 10 dias, eu não subiria aqui. Meu sogro está na UTI, saiu hoje, e nós no intensivão, e eu peguei esses meninos abalados na terça-feira, falei, deixa eu te falar uma coisa, vocês dois, nós três, haja o que houver, que notícia nós recebermos, quinta-feira nós estaremos firmes e fortes no culto, amém? E estivemos. E inúmeras outras coisas que nós vamos contar, mas eu creio nessa palavra, embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, cansados, com tantas tribulações. Rafa, é só essa situação? Não, meus amados, são muitas outras. Mas interiormente nós estamos a renovar dia após dia, dia após dia, dia após dia. E as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparados com o peso da glória que há de ser revelada em nós e através de nós. Rafa, então por que eu estou passando tudo isso? Amados, você está sendo aperfeiçoado. Você está sendo renovado dentro de você. Você está subindo degraus diante do Senhor. Você está levando o seu nível de dependência. E você amanhã é uma fonte inesgotável sobre a vida de outros que chegarão. E você vai falar, fica firme. Se posicione, se renda ao propósito de Deus. Porque Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Você vai ser aquele que vai ativar nações. Você vai ser aquele que vai levar gerações a viver coisas muito maiores. Eu vivo ministrando sobre a vida das meninas que estão na liderança. Eu não quero que vocês vivam o que eu vivo. Eu quero que vocês vão muito mais longe. Que vocês alcancem nações. Que vocês ministrem muito mais em vários lugares. Porque nós que amamos o Senhor e temos uma direção de Deus, nós queremos que aqueles que estão na nossa volta façam tudo o que nós não fazemos e muito mais. Talvez tudo que nós estamos passando é para ativar, quem sabe não, para ativar outras pessoas. Eu tenho certeza que a minha filha vai viver coisas maravilhosas, grandiosas. Ela, mamãe, você vai ministrar hoje, está aqui os dois aqui. E desde cedo, movendo com a palavra, e corre um para a UTI, corre aqui, busca roupa, e lava a roupa do meu cunhado, que acabou, porque não sabia que ia ficar estando de dia, essa correria e tal. E eu entrei para o meu quarto, e orando em línguas, e ela, mamãe, eu quero também orar com você. E nós ficamos ali, orando em línguas, eu e ela, e orando, e chegamos aqui, deitei no colo dela, ministra sobre a minha vida, e minha filha vai viver coisas grandiosas que eu não vivi. Então, as leves e momentâneas situações trarão peso de glória sobre a minha vida, trarão peso de glória sobre a sua vida. A sua geração que virá vai viver coisas muito maiores. Você é o start disso tudo. Então, não retroceda, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Avançamos para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Eu avanço para o alvo. Vem a tribulação, eu avanço. Vem outra tribulação, eu avanço. E assim eu sou renovada, dia após dia, porque eu não fui feita para estar na caverna. Deus me gerou para fazer coisas grandiosas. Quando eu falo eu estou instituindo, estabelecendo você. Você crê nisso? Você crê nisso?
Eu creio que a partir de hoje, o Senhor gerará temor no seu coração da grandiosa responsabilidade que nós temos. Quando nós pensamos em paralisar e desistir, nós não desistimos, nós estamos aqui, está muito mais difícil. Lá em 2 Timóteo dizia que os dias seriam muito mais difíceis. Depois você começa lá a ler, você vê o perfil de pessoas que vão se levantar nos últimos tempos. Mas eu não me corrompo, mas eu avanço, mas eu prossigo, nada vai me parar. Eu posso até passar pela caverna, eu já passei, amados. E tenho certeza que muitos aqui já passaram, mas não é o meu lugar. Vamos colocar de pé? Eu declaro que nós precisamos nos render para conhecer mais o Senhor, para que o vento de poder possa soprar sobre as nossas vidas. Não é à toa todas as coisas que você está passando. Grandes mulheres e grandes homens de Deus estão sendo levantados nessa noite. Amados, se nós tivéssemos a dimensão do propósito de Deus para as nossas vidas, nada nos paralisaria, nada nos atingiria. Comece a orar em línguas. Senhor, gera um ambiente espiritual, Senhor, nessa noite.